CBN, Café com Política. Os municípios do estado de São Paulo receberam esta semana mais de 538 milhões de reais referentes ao Fundo de Participação dos Municípios. Esse valor foi distribuído entre as prefeituras, corresponde aí a uma das parcelas do mês de julho, e entre os municípios do estado que receberam as maiores quantias proporcionais, é claro, ao número de habitantes, estão Americana, então com 2.300.000, Franco da Rocha, depois Santa Rita do Passa Quatro, também Jaú. Por outro lado, cidades como Águas da Prata receberam os menores valores, de 345 mil cada uma. Esse recurso é destinado então aos municípios, e tem esse valor aí estipulado. Por exemplo, esse valor que foi recebido por Americana é o mesmo que foi recebido por Campinas, que foi recebido por Piracicaba, mas quando faz essa distribuição populacional, acaba tendo vantagem. Sobre isso que a gente vai conversar também com o Bruno Silva, que já está conectado aqui com a gente. É um fôlego, principalmente para os pequenos municípios, né, Bruno? Bom dia. Pois é um fôlego sim, viu? Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes aqui, CBN do Café com Política. Sandra, o Fundo de Participação dos Municípios, de modo geral, só para trazer uma informação, um recurso que vem aí, portanto, do governo federal, essa distribuição da FPM, a gente está falando que a proporção de distribuição é 10,90. Para arredondar, aqui tem algumas outras questõezinhas ali, mas 10,90, ou seja, 10% são distribuídos aí para as capitais, porque as capitais têm, inclusive, uma capacidade de geração de receita própria maior do que as cidades do interior, e são em número infinitamente menor também, se a gente parar para pensar, e 90% é distribuído para os municípios interioranos, de modo geral, Essa variação, ela se dá em função de dois fatores, você chamou a atenção de um deles muito bem, que diz respeito à dimensão populacional, mas outro fator fundamental também diz respeito à renda per capita. Então, renda per capita e fator populacional é o que integram ali os cálculos quando a gente vai ver a questão da distribuição do FPM. E sim, você tem muita razão quando diz que isso vem como um fôlego aí para os municípios como um todo, porque muitos deles fazem os cálculos aproximados, de quanto vão ter aí, vão recepcionar por parte do FPM, porque isso acaba entrando como recurso fundamental para que as prefeituras honrem aí com seus compromissos, mesmo você pegando cidades menores, quando você fala aí, 300 mil reais que chega, poxa, faz uma mega de uma diferença à luz do que é o orçamento desse lugar. E vamos lembrar também do seguinte, Sandra, que é um dado que vem sempre preocupando a gente cada vez mais. A gente tem uma quantidade grande de municípios no Brasil, a gente está falando aí de 5.568 cidades, só que quando a gente vai mais a fundo nessas cidades, sobretudo essas situadas no interior, a gente vai vendo que essas cidades não têm uma capacidade de geração de receita bacana. Vale lembrar aqui que o interior do estado de São Paulo ele tem um histórico diferente do interior de outras regiões do Brasil como um todo, porque as cidades são mais pujantes, têm uma atividade econômica mais intensa, seja no setor de serviços, principalmente, indústria, do que a realidade identificada em outras cidades interioranas esparramadas aí pelo país como um todo, Então, é importante sim esse recurso do FPM, muitos prefeitos e prefeitas contam com a sua chegada para poder colocar contas em dias e poder avançar com investimentos. E a gente aproveita o espaço também para falar da corrida eleitoral, Bruno, e para você acompanhar a reportagem aqui do Lucas Neri a respeito da formalização dos apoios nas candidaturas. O partido do autista, como é chamado, apoiando, por exemplo, Rafa Zimbaldi aqui em Campinas. Durante convenção partidária nesta quarta-feira, o Agir, antigo PRN e Partido Trabalhista Cristão, oficializou a candidatura do grupo de vereadores que vai concorrer às eleições em Campinas. Na sede do FEComerciários, a legenda aproveitou para divulgar seu apoio ao pré-candidato à prefeitura da cidade, Rafa Zimbaldi, deputado estadual do Cidadania. O Agir atualmente é conhecido como o Partido do Autista, como explicou o presidente Valdirley Marting, conhecido como Lico, que decidiu apoiar justamente pela ligação da causa com o legislador. Nós estamos aqui com a chapa completa, 34 candidatos sendo lançados e todos eles defendendo essa bandeira da inclusão social, mas principalmente do autista. O Rafa já tinha feito um trabalho em defesa do autismo, das mães atípicas, um trabalho fantástico, e ele tem sido um parceiro grande em relação a isso, mas o que o Agir também escolheu o Rafa foi porque ele foi o prefeito que, na época de vereador, ele era presidente da Câmara,
ele foi o que é responsável em tirar 2 prefeitos de Campinas por corrupção. Zimbaldi busca apoio em mais partidos com o objetivo de igualar seu principal rival, o atual prefeito Dário Saad, que até outubro deve ter 12 partidos em sua coligação. Bom, o Agir defende uma causa muito importante, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o país, que é a causa do autista, né? E eu tenho uma identidade muito grande com essa causa. Eu sou fundador e idealizador do maior projeto social de qualificação profissional da cidade de Campinas, que é o Jovens do Futuro, e tenho um trabalho voltado para as pessoas com espectro autista. Em especial, nós desenvolvemos a Ação Azul aqui já em 2 momentos aqui com profissionais voluntários, e Campinas tem necessidades, né? Primeiro da inclusão, segundo de uma clínica TEA aqui na cidade. Zimbaldi, em 2020, ficou com o 2º lugar nas eleições municipais. Com 42% dos votos no segundo turno, acabou sendo derrotado por Dário, que agora tenta sua reeleição. De Campinas, Lucas Neri. Ontem, Bruno, eu disse aqui que a maioria dos partidos já tinha feito, né, a convenção, mas é que são tantos partidos que, na verdade, não foi a maioria, não. Essas convenções ainda estão acontecendo e devem acontecer até o início da próxima semana, atendendo o prazo, né, eleitoral. Mas a maioria, né, Sandra, daqueles que são os maiores, né, muitas das vezes a gente olha, né, porque são aqueles que vão ter também, estão aí chancelando os nomes dos candidatos a prefeito, por isso que às vezes a gente acaba esquecendo. Você tem razão também, veja, o ouvinte do outro lado não tem obrigação de lembrar dessas dezenas. Nós estamos falando, o que, se não me falha a memória aqui, 29 partidos políticos que estão habilitados a apresentar suas candidaturas aí, né? Nem todos vão apresentar, obviamente, alguns vão ter estratégias de lançar a chapa inteira, como foi o caso agora trazido na reportagem do Agir, né? Lembrando que cada partido pode lançar o total de cadeiras existentes no município mais 1, né? No caso de Campinas, como são 33 mais 1, 34 candidatos e candidatas, respeitando inclusive as normas aí, né, eleitorais, como por exemplo os 30% de candidatura do sexo feminino, né, dentro da composição da chapa, além das regras de financiamento também para isso. Só que sim, a gente vai vendo os partidos que vão se alinhando, aquela quantidade maior de pré-candidatos e candidatos que a gente via inicialmente vai se afunilando, e quando a coisa vai sobrando de maneira geral para o quadro de disputa, a gente está falando o quê? De candidaturas, aquelas que mais para frente, com o decorrer das campanhas, a gente consegue identificar com mais clareza, mas que tem uma tendência a se concentrar aí em 3, estourando 4 candidaturas mais competitivas, né, ou aquelas que aparecem mais. É porque é uma tendência também, né, Sandra? Pleitos majoritários têm uma tendência, de algum modo, que você bipartize, né? Isso aí divida em duas partes, e aí, inevitavelmente, essas siglas e os seus respectivos candidatos vão avançando de modo mais intenso, né? Em Campinas tem um fator que chama atenção, já falei aqui, mas repito para o nosso ouvinte, que é a possibilidade de segundo turno. Então isso também muda substancialmente a lógica da competição política, né? Porque em disputa de 2 turnos, isso faz com que o primeiro turno o eleitor possa, muitas das vezes, ou até faça isso, né, de modo mais intenso, dar um voto mais ideológico, ou tente levar adiante para jogar ali o seu adversário, o seu candidato para o segundo turno, né? E junta forças para isso, porque você não precisa de ter uma expressividade tão grande assim. Se você tem um nicho bacana, você consegue, né, por vezes, alavancar essa candidatura para o segundo turno. Aí o segundo turno é uma outra disputa, um outro flanco que se abre. A gente vai acompanhando esses detalhes, principalmente aqui nas maiores cidades da nossa região. Em Campinas, a gente acompanhando presencialmente com a reportagem também essas convenções. Bruno, obrigada pela participação. Ótimo dia. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você, Felipe Pereira, nossos queridos ouvintes. Sigamos de olho, mas a gente já vai vendo como é que as coligações vão se estruturando e o que vem por aí. Um abraço. Até amanhã. Até. CBN Campinas.